Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e estamos aqui para começar mais um trimestre, terceiro do ano 2022, pela graça do Senhor. Estamos em uma nova série de lições e que desta feita muito desafiante para nós, que enfrentamos realidades da nossa sociedade e o Senhor ajudou os líderes da nossa denominação para colocarem estas realidades numa série de lições a serem estudadas por toda a igreja do Senhor Jesus que vão estar usando esta série. Ainda que de uma maneira diferente, esta primeira aula vai servir de introdução para esta série de lições, e porque tivemos algum problema com o nosso primeiro vídeo, estamos aqui fazendo esta aula numa live. Se você gostar, você pode até deixar no comentário de que foi uma boa ideia. Mas ao estarmos aqui, nós chamamos a irmã Vânia da Silva, missionária, professora veterana, e que tem feito já algumas lives conosco neste canal. Se você por acaso nunca assistiu, busque por favor, porque temos trabalhado juntas em classes para apoiar professores de escola dominical, líderes em geral que pregam e cooperam na igreja de forma geral. Saúde, irmã Vânia, os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor Jesus possa vos abençoar. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez nesta live, juntamente com a professora Manuela Barros, para que nós possamos trazer esta pré-aula maravilhosa de uma série de lições que está desafiante para as nossas vidas. Isso mesmo. O comentarista foi o pastor José Gonçalves. Ele também publicou junto um livro que nós estamos caminhando junto à nossa lição, né? Este livro que ele escreveu, exatamente intitulado, o mesmo título, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa série de lições você com certeza já tem em sua mão. Nós vamos falar na próxima classe sobre a banalização da graça, imoralidade sexual, divórcio, ateísmo, desigrejados, mídia social e outras tantas sutilezas que o maligno tem usado. E esta primeira lição, o pastor José Gonçalves, ele entendeu de colocar a direção desta série de lições, entendendo de que toda esta série, toda esta realidade que nós vivemos como igreja é um ataque espiritual contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus já venceu na cruz, o diabo já está derrotado, o seu fim está escrito, ele sabe disso e nós também. Mas com todas as forças, mais do que tudo neste fim dos tempos, nós estamos vendo a sua força voraz para tentar terminar, matar, roubar e destruir, como conhecemos que é o seu trabalho. Querido, se você ainda não o fez, na descrição deste vídeo você vai encontrar um roteiro de estudo que vamos estar usando nesta classe. Junto a este roteiro está um guia para você usar algum deste material com a sua classe, se assim preferir. Mas nesta oportunidade vamos trabalhar somente no roteiro da lição, mais uma vez intitulado As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós dividimos a lição em 3 tópicos, como de costume. Primeiro tópico, o alerta ao ataque de Satanás. Segundo tópico, a natureza espiritual do ataque de Satanás ou dos ataques. E o terceiro, o caminho da atuação do ataque de Satanás. Primeiro tópico, ou seja, o alerta. Eu dividi, como sempre, em 3 subtópicos. Será que o alerta não é claro pela Bíblia? Será que o alerta não é anunciado pelo líder? Será que o alerta não é recebido por mim? Meus irmãos, nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos e eu quero até contar com a ajuda e a apreciação aqui da irmã Vânia conosco, mas o meu ponto ao escrever este tópico é para entender de que a Bíblia nos alerta quanto à realidade que nós estamos vivendo hoje. Amém? A Bíblia diz nos fins dos tempos, nós vamos ler este versículo. Segunda coisa, é que há realidades de liderança no meio da igreja que às vezes falham. Falham eles, e o meu ponto principal neste tópico é que falhamos nós também. Porque como seres humanos, nós somos afetados por uma realidade da sociedade, por uma pressão, essa é a verdade. Nos sentimos pressionados a não dizer nada contrário, a caminhar em mesma direção, porque afinal somos todos humanos, né?
mas apesar de sermos humanos, nem todos somos filhos de Deus, salvos, e aqueles, inclusive entre filhos, que desejem piamente obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos começar lendo a leitura, os versículos que estão propostos aí. O primeiro versículo, inclusive, parte do texto da leitura desta classe, 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1, diz assim, olha, mas o Espírito expressamente diz, e veja que o Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, que nos últimos tempos estes que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé. O que é isso? Apostatar da fé? Apostatar é alguém que uma vez esteve na fé e ele não só enfraqueceu da fé, ele deixou propositadamente no seu raciocínio a fé. Claro que ele pode ter sido afetado espiritualmente, mas houve um momento de uma decisão, houve um caminho largo, ninguém apostata da fé com uma seta maligna. Não existe isso. Mas se a pessoa, como diz o provérbio, não der ouvido à palavra, fechar o seu coração, endurecer a sua cerviz, então este processo acontece e alguns apostatam da fé. E veja o que o versículo diz, exatamente o que nós estamos falando, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, estamos em tempos que nós como igreja já não usamos mais este vocabulário, demônios, espíritos enganadores. Mas ainda que nossos púlpitos ou nós mesmo em nossas classes possamos ter essa dificuldade de usar este palavreado, ele é bíblico e ele expressa uma realidade. E é isso que o pastor José Gonçalves quer trazer para nós nessa lição introdutória, que nós como igreja estejamos entendendo de que estas obras não são obras do homem, não é uma evolução de pensamento, não é uma filosofia nova que está sendo trazida para o mundo, pelo contrário, é a velha serpente que sempre quis enganar e continua tentando para destruir o povo de Deus, aleluia. Então, essas pessoas que nos últimos tempos apostatam da fé, deixam a fé genuína, eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas não de outros, de demônios. Amém? Mateus 7,15, irmã Vânia, tem este texto? Sim. E diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja que a Bíblia, inclusive, fala sobre a aparência, de que essas pessoas que estariam no nosso tempo ensinando coisas erradas, doutrinas que em verdade são de demônios, e esta ênfase é muito importante, porque às vezes a gente pensa, irmão, deixa eu falar bem sincero aqui, por favor, que é questão de opção, é questão de opinião, é questão de interpretação. Pode existir, claro. Mas muitas coisas que nós temos visto, e este eu penso que é o cerne do coração destes homens de Deus que propuseram essas lições para nós, é que nós como igreja entendamos que estas coisas que nós vamos estar estudando este trimestre não é questão de opinião, irmãos. Não é questão de uma nova maneira de pensar, não é questão de interpretação, irmãos. É questão de vida ou morte, é questão de salvar a nossa fé, é questão de permanecer em obediência. Portanto, a Bíblia está aí mais uma vez o alerta de que a maioria destes que estarão falando coisas errôneas, vão estar trazendo doutrinas que em verdade são demoníacas, espíritos mentirosos, não terão uma aparência horrorosa, pelo contrário, estarão vestidos de ovelha. O último texto, segundo livro de Pedro, carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 1, irmã Vânia, tem aí? Sim, tem, por favor. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muito bem, este texto eu penso que fecha bem o contexto da primeira pergunta. Será que o alerta da Bíblia não é claro?
de que nos últimos dias nós encontraríamos isso. E eu até posso, pelo alerta bíblico, entender que se proliferaria, né? Se isso já era realidade no tempo dos apóstolos, com certeza hoje não seria menos e sim mais. Vamos ao segundo subtópico. Será que o alerta não é anunciado pelo líder? Ezequiel capítulo 33 e versículo 6 é um versículo bastante interessante, irmã Vânia. Diz assim: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Queridos irmãos, o atalaia é aquele que tem que... Ele não é o protetor da cidade, ele é aquele que tem que estar acordado. Ele é um sentinela, ele é um soldado que está vigiando, ok? E quando o perigo vem, ele tem que abrir a sua boca. Essa é a sua responsabilidade. É dizer alguma coisa, seja uma trombeta, seja um grito, qualquer maneira que seja, ele tem que falar. E a Bíblia então nos ensina de que Deus demandaria daquele que tem a função de atalaia, a vida, o sangue daquele que se perdeu, se é que ele não fez a sua função, que foi de tocar a trombeta quando o perigo estava chegando. Então nós entendemos através deste versículo de que os líderes na igreja têm o dever de serem atalaias, porque eles, mais do que ninguém, foi dado privilégio, o chamado, o ministério da parte do Senhor, a bênção pela imposição das mãos dos santos homens de Deus, para que hoje eles pudessem estar no cuidado, que é o texto próximo aí de Atos 20, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Foi o Espírito Santo quem colocou estes homens para olhar pelo rebanho, não deles, mas do Senhor Jesus, aleluia, para apacentardes a igreja de Deus. Que privilégio que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isso, que depois da minha partida, disse Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Queridos, eu posso imaginar o coração do apóstolo, mas ele nesta visão espiritual que o Espírito lhe concedeu, ele sabia disso. Que ele passaria, que ele sairia daquela igreja que ele estava, que os dias dele acabariam na terra, e de que lobos cruéis viriam, não é, tentar matar a vida espiritual na igreja, tentar destruir a semente que foi plantada. E ele aqui chama a atenção da igreja por isso, e o atalaia, o líder, a liderança da igreja deve fazer. E a pergunta que nós deixamos aqui para esta questão, será que os nossos líderes, será que na nossa igreja, ou eu e você que possamos ter alguma posição de liderança, estamos amedrontados diante da realidade dos nossos dias? Ou será que temos sido corajosos o suficiente para que os nossos púlpitos, as nossas classes, tenham uma clareza para os nossos alunos, muitos deles novos na fé, que precisam de orientação, de discernimento, porque não tem. Por isso eu digo que o primeiro de todo é o pastor que cuida do rebanho, ele é o atalaia mor, porque a ele foi dado este privilégio e esta tarefa, né, de cuidar do rebanho de Deus. Mas aquele, inclusive, que tem cuidado sobre a sua família, ele deve também trabalhar como um atalaia, abrir a sua boca e ao ver o ladrão, porque até a Bíblia diz, né, Jesus disse, o mercenário é aquele que deixa vir o lobo e levar a ovelha, mas o pastor, glória a Deus, aquele que pastoreia inclusive o seu lar, a sua ajuda no pastorear a sua classe, e aquele com certeza que pastoreia a igreja tem essa tarefa. Irmã Vânia, tem alguma palavra que gostaria de comentar? Já vi alguma movimentação aí? Se tiver, fica à vontade. Sim. Irmã Manuela, quando você falou sobre a questão do atalaia, não é? E Paulo nesse sentido, e eu posso imaginar o coração de Paulo, não é? Porque ele, como já não era novo, não é? Era uma pessoa já que já estava na sua idade além, não é? E sabendo que tudo estava fechando, e aí resta
muitas vezes talvez a preocupação não somente nossa, do pastor ou do obreiro, meu Deus, eu vou falar, mas o que vai acontecer? Isso nós devemos entender. Paulo talvez disse, Senhor, eu estou falando isso, mas eu vou partir. E o que é que vai acontecer com essas ovelhas? Mas é a hora que nós temos e sabemos, temos a certeza de que o dono da igreja é Jesus. Ele vai cuidar. O Espírito Santo, ele vai tomar conta. Aquilo que nós não podemos fazer, ele vai fazer. Não somente quando nós estamos atuando nas nossas escolas dominicais, na nossa igreja, na nossa casa, mas mesmo depois que nós morrermos ou sairmos do cenário, o Espírito Santo de Deus vai. Mas nós temos que abrir a nossa boca. Temos que ser este atalaia, né? Que está com os olhos abertos, ouvidos atentos, para poder ver o perigo que está acercando a igreja, a família, e proclamar sem nenhum compromisso. E olha, irmã Vânia, queridos irmãos que nos estão assistindo, isso se liga à nossa terceira pergunta e é acerca da minha participação nisso. Será que o alerta tem sido recebido por mim? Eu vou fazer uma ligação com a do líder. Porque muitas vezes, quando algum líder na igreja fala mal de alguma coisa, ou alerta, ou chama a atenção da igreja, nós crentes, ou seja, ele fez aquilo que Deus o comissionou para fazer. Mas tem acontecido, e essa é a minha pergunta, por isso eu pus este tópico, em verdade, eu pus por causa desta pergunta, de mim. Porque muitas vezes nós somos aqueles que criticamos no nosso coração. O homem de Deus falou, chamou a atenção, teve a coragem, porque, irmãos, dias como nós estamos vivendo e daqui para frente não vai ficar melhor. Você está vendo isso, está sentindo. Vai ficar de mal para pior ante a vinda de Jesus. Mas quando o servo de Deus na tua igreja local se levantar, e às vezes você vê que é preciso coragem e disser algo de coragem, por favor, irmãos, em nome de Jesus, vamos olhar para nós mesmos. Vamos no nosso coração bater palmas e dizer glória a Deus que o servo de Deus, o meu pastor, e em um momento como esse, quando toda a sociedade, é possível inclusive que haja alguém falar dele para a sociedade, para a polícia, enfim, coisas que nós vamos ver nessas lições que seguem, mas mesmo no seu coração, alguns membros podem deixar a igreja, porque hoje estamos neste nível, ninguém quer mais ser corrigido, mas a verdade do Senhor não mudou e não vai mudar até o fim. Enquanto a igreja estiver caminhando nesta terra, esta palavra é a verdade, irmãos, agarremos nela, aleluia, porque ela é a nossa salvação, ela é tudo que nós temos para conhecer o que é verdade, porque vou dizer, nestes dias o diabo está tentando tirar a verdade da palavra de nós, ele está tentando trazer o joio da dúvida da veracidade dessa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, qualquer coisa que vier, se agarre na palavra e diz, na palavra não toque. Nesta palavra não toque, porque no momento que ela sair, ela for duvidada nas nossas mãos, nós ficamos à mercê do inimigo. Este é um ataque de Satanás, como mais uma vez colocamos a realidade do pastor José Gonçalves que comentou isso. Vamos ver os textos para o alerta recebido por mim. Josué 24, irmã Vânia, por favor, versículo 14 e 15. Sim, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, a pergunta é esta: será que o alerta tem sido recebido por mim? O povo aí adiante de Josué teve esta realidade. Josué era o líder e ele agiu como um líder, um homem de Deus. Ele disse: o caminho não é esse. Vocês não devem estar adorando aos deuses da além do rio, servir povo de Deus ao Senhor. E ele foi direto, firme, como um líder deve ser. Mas cada coração daqueles podia dentro de si estar dizendo: quem é ele? Podia estar criticando. Podia dizer: você não entende, Josué, que a realidade da terra é outra. Tantas coisas podiam estar se passando na cabeça e no coração daquelas pessoas. Por isso ele disse:
Agora decidam vocês, porque a verdade é essa. O pastor, o líder, o professor pode falar a palavra de Deus, mas somos nós que ouvimos a palavra de Deus que dizemos sim, eu quero obedecer, ou duvidamos, passamos de lado, e esta é a grande questão. Será que nós não estamos comendo a comida espiritual? Eu digo em tese, mas muitas igrejas estão enchendo a um fenômeno. Eu imagino que no Brasil seja essa mesma realidade, mas aqui nos Estados Unidos, onde nós moramos, as igrejas menores estão desaparecendo, irmãos. O número de igrejas fechando por dia é uma coisa espantadora. E essas igrejas estão migrando, essas pessoas, estão migrando para mega igrejas, cujo evangelho é um evangelho diluído, que agrada a todo. Por quê? Porque essa mensagem é aquilo que eles querem consumir. Então vem a pergunta, o que é que eu quero consumir? Será que eu quero o entendimento do que é novo, do que é moderno, caminhar ao passo junto com esta sociedade? Ou será que eu quero me manter em fidelidade à revelação do Senhor através desta palavra, que não muda, nunca mudou e jamais mudará? Termino este tópico com Apocalipse capítulo 3, esta palavra de Jesus, versículo 15 e 16, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vou saltar para o 19, que diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso é Jesus dizendo àquela igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Termino com o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, Vânia, quando eu estava pensando nessa série de lições, eu disse, eu botaria este título em todas as classes. Talvez eu comece todas as classes daqui para frente nesse trimestre dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque verdadeiramente vão ser classes de confrontação. Sim. Mas que Deus use cada um de nós pelo Espírito de Deus. E certamente Ele usará a palavra. Aleluia? Porque a palavra ela é usada pelo Espírito de Deus. E aqui neste texto mesmo de Apocalipse, ele diz, não dá mais tempo de ser frio ou morno, né? Nem frio nem quente. E hoje nós estamos vivendo uma realidade tão exagerada do mundo, que a linha está traçada que definitivamente, se antes nós podíamos vacilar nisso aqui, não há mais como. Ou você é pró ou você é contra. Porque as coisas chegaram numa realidade tão alarmante que o que o Senhor Jesus está falando aqui é mais claro para nós. Mas o Senhor Jesus mesmo disse, se alguém decidir ser morno, que é isso nos dias de hoje? É dizer, mas coitados, é mais ou menos assim, irmãos. Ser tolerantes. Tolerantes. Amar, sim, mas não vamos amar mais do que Deus. Amém? Porque o interesse maior de Deus, a Bíblia diz em Timóteo, Ele gostaria, Ele quer, a Bíblia usa a palavra quer, que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Porque a salvação vem pelo conhecimento da verdade. Mas se nós diluirmos a verdade, ninguém vai poder mais achar salvação. E essa é a arma do diabo para este tempo. Porque ao trazer um evangelho diluído, disfarçado, as pessoas não estão chegando mais à verdade do evangelho, portanto não estão mais se arrependendo, e porque não se arrependem dos seus pecados, não são salvas, não são transformadas e vivem religiosamente, mas sem conhecerem uma experiência salvífica. Eu sei que a irmã Vânia está aqui fervendo para falar conosco também. Irmã Vânia, por favor, seu comentário. Não, sim, é verdade. E esta é uma realidade da nossa, da igreja do dia de hoje, né? As pessoas querem mais mensagens de autoajuda, mensagens que vão amaciar o seu ego, não é? Mas ninguém quer mais ser confrontados com a verdade, não é? E Jesus lhe disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por isso nós vamos encontrar centenas de pessoas que estão dentro de igrejas, vão aos cultos, até muitas vezes fazem e estão
cooperando dentro de uma igreja, de uma sociedade religiosa, entretanto sem transformação de vida. Ou seja, aquilo que eles são no mundo, querem ser dentro da igreja, quando Jesus mostra essa verdade. E nisso, irmã Manuela, lembrou-me muito bem, porque é difícil. E eu quero dizer para vocês que são professores de escola dominical ou obreiros, para nós, é difícil muitas vezes porque nós vamos ser taxados de pessoas que não, intolerantes, pessoas fanáticas, pessoas que não amam. Não, é porque nós amamos, que nós trazemos a verdade da palavra. Não somos nós que estamos julgando, é a palavra que vai julgar a cada um dos nossos atos, mas faz-me lembrar da palavra de Deus para o profeta Ezequiel. Não é? Ele diz no capítulo 2, ele diz: os filhos são semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles. Ele disse: tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. E disse: mas tu dirás toda a palavra, porque eles são casa rebelde. Então, irmãos, nós não somos os únicos, você não será o único. Os homens de Deus que prezaram em falar a verdade da palavra e ser guiados por Deus, eles sofreram, né? Mas falaram a verdade, é por isso que esta verdade está até o dia de hoje, né? Amém. Eu terminaria este tópico dizendo para nós olharmos para nós mesmos. Porque é fácil nós dizermos, eu sei que essa não foi a intenção da irmã Vânia, nem a minha, de somente acusar. Porque eu já fui redarguida pela palavra de Deus. Eu já fui redarguida pelo pastor da igreja. E não é verdadeiramente, é uma situação difícil quando a palavra te coloca na esquina e você, né, tem que lidar com aquela realidade. Você não sai deste encontro feliz, você sai triste. Mas Paulo disse uma vez dessa tristeza o seguinte, ele disse: essa tristeza é uma tristeza boa, proveitosa, porque ela gera arrependimento. Porque eu e você que somos santos, que tememos ao Senhor, o que a gente faz? A gente leva esta correção de Deus e caminha ela em nosso coração, e o Espírito tem a oportunidade de atuar e dizer: mas é assim. A verdade da palavra é mesmo essa. E aí o Senhor te ajuda a levantar um coração humilde e a dizer: sim, Senhor, então eu não tenho força, eu não gosto, eu talvez não tenha coragem de falar assim, eu estou nessa situação, mas ajuda-me a ser fiel. Com isso terminamos este primeiro tópico, que fala sobre o alerta de Satanás. De quem é a culpa? É da Bíblia? Claro que não, é do líder, talvez alguns, outros não, é minha. Todos nós temos parte, temos que fazer parte batalhando, renunciando, ensinando e participando desta obra contra este ataque espiritual. Vamos ao segundo tópico. A natureza espiritual do ataque de Satanás, e este tópico é baseado no texto de João 10:10, que eu vou ler aqui. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, eu tomei esta palavra aqui que Jesus disse acerca do ladrão, que é Satanás, e coloquei os 3 seguintes subtópicos, propus para o estudo dos irmãos. Letra A, roubar a verdade do púlpito. Letra B, matar a fé individual. E letra C, destruir a vida congregacional. Vamos aos textos. Já lemos 10:10 de João, Romanos 1:25. Irmã Vânia, se tem, por favor. Sim. Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Muito bem. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Veja que no versículo que a irmã leu, os homens estão honrando mais a criatura do que ao Criador. Então, quando num púlpito se há palavra que honra, que prepara, que melhora, que coloca a posição do homem sempre para enriquecer, para melhorar a sua vida, para maior conhecimento, para tudo que seja para melhorar. Claro, irmãos, que nós como humanos estamos em um mundo cruel e sempre foi esta realidade. Queremos melhorar, queremos conhecer, mas é uma
uma astúcia diabólica, porque ao mesmo tempo que essa sempre foi uma realidade nossa como ser humano, os nossos púlpitos santos pregavam a Deus. Como esse versículo diz, a glória de Deus, o serviço a Deus, a esperança em Deus, no céu que Deus preparou para nós, na salvação que o Senhor ofereceu para nós. Então Deus é o centro e para isso a gente inclusive precisa de igreja, para ser lembrado, porque a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Para alguns só vem para a igreja no domingo. Imagina se no domingo nós, na igreja, na casa de Deus, não fomos lembrados, aleluia, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é quem é soberano, de que Deus tem um propósito para a nossa vida, cuja prioridade, em verdade, é o seu reino, porque este mundo, este tempo está acabando. Se nós não fomos lembrados disso na casa de Deus, irmãos, como igreja, talvez você e eu sejam dos bem-aventurados que ainda meditem na palavra de Deus, não sei. Mas muitos são alimentados tão somente pelas mensagens dos púlpitos das igrejas. E se nós chegarmos na igreja e não tiver mais um evangelho, uma palavra, e sim uma palavra como essa que diz o texto, né? Que adore a criatura mais que o Criador, onde nós vamos parar? E essa, infelizmente, né, Vânia, é uma realidade de algumas igrejas. Temos o próximo texto aí, 1 Timóteo, não é isso? Eu já li, de 4:2. Não? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, o ataque de Satanás vem para roubar a verdade do púlpito, trazendo homens que já foram enganados por espíritos enganadores, nós lemos no versículo anterior, lembra? No primeiro tópico. Aí eles falam mentiras e já estão com a consciência cauterizada. Porque segundo o processo que eu entendo da Bíblia Sagrada, você pode me ajudar, se é isso mesmo. Quando a gente peca, a gente é redarguido. Esse é um texto de Provérbios, né? E quando a gente é redarguido muitas vezes pelo Espírito Santo de Deus, eu e você temos essa experiência. Porque quando a gente peca, a gente sente ou não sente? A gente sente. E a gente, ou seja, isso é o ser redarguido. É o Espírito Santo movendo em nosso coração, está errado. Quando a gente passa por cima disso, não, mas e dá desculpa, este não, mas, não pode pertencer a nós. A vitória de Davi foi que ele disse, eu sou este homem. Amém? Mas quando nós dissemos não, mas, e nós prosseguimos, então o engano, a seta de Satanás que caiu, por exemplo, nestes homens que Paulo está falando aqui a Timóteo, ele está ensinando um obreiro, inclusive, né? Está falando, olha, essa aí, eles cauterizaram já a consciência. Eles já compraram a mercadoria de Satanás, porque é uma mercadoria de Satanás, doutrinas de demônios. Que com certeza o Espírito Santo os alertou no princípio desta caminhada, mas não deram ouvido. Olharam para os benefícios, outros tantos, não vamos entrar em detalhes aqui, que não é o caso desta classe. O fato é de que, infelizmente, muitos púlpitos, o ataque de Satanás tem roubado a verdade. Amém? Então, se o seu púlpito, você escuta palavra de verdade, vamos dar glória a Deus. Que a sua escola dominical seja de palavra de verdade, não história, não. Vamos voltar à palavra da verdade, amá-la, apreciá-la e orar pelos líderes das nossas igrejas em nome de Jesus. Segunda coisa que o ataque veio fazer, roubar, matar. Coloquei aí a fé individual. 1 Timóteo, tem esse texto, irmão? Sim. Vânia, 6:21. Diz assim, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Muito bem, então se desviar da fé, tinham fé e a fé foi morta. Neste contexto aí fala da ciência, a falsamente chamada ciência. Alguns foram atrás dela e hoje tem, inclusive, neurociência e etc. Muitas coisas que parece ciência, mas dentro dela tem coisa metida aí, irmãos, e está entrando nas igrejas, tomando o lugar da pregação da palavra de Deus, da fé genuína na palavra de Deus, e esta falsa chamada ciência está roubando a fé. E olha aqui, irmãos, o diabo, o ladrão, não veio senão a roubar e a matar a nossa fé. E esta é o chamado de atenção aí de Paulo a Timóteo. Efésios capítulo 6, tem esse texto, vamos lá. Efésios capítulo 6, eu tenho aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. O escudo da fé para proteger a nossa vida individual. Segunda carta de Pedro 2, 19 e 20, o que diz a palavra de Deus? Diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Mais uma vez, mostrando biblicamente de que a fé ela pode ser tirada. Alguém pode perder, ter entrado no caminho de fé, ter crido, ter entrado num processo, num caminho estreito, né, de salvação, mas ele pode ser, se alguém é vencido do pecado, né, ele torna-se servo do pecado. E é isso que acontece com muitas pessoas. E às vezes a gente, como crente, a gente não dá, não entende esta realidade. O nosso pastor sempre fala isso, né? Não brinquem com o pecado. Porque às vezes a gente, né, cai em pecado, tem alguma dificuldade, irmãos, você que é professor, você que é amigo de alguém que está em pecado, não vamos deixar. Vamos falar com amor, com certeza. Mas quem brinca, quem permanece no pecado, pode cair a fé e perder verdadeiramente a fé e o caminho da salvação. E um versículo muito importante também, que é de Eclesiastes, ele disse: antes que se quebre o cântaro junto à fonte. Irmãos, essa é a pior coisa que existe. É uma pessoa apostatar, se desviar dentro da igreja, tendo a fonte para o perdão, tendo a fonte para a cicatrização, para a cura dele, e morrer porque simplesmente a pessoa deixa para lá, deixa mais tarde, e aquilo vai cauterizando, ou seja, vai cauterizar em queimar, né? Ou seja, aquilo que está morto. Não é? Então, ou seja, essas pessoas estão com as suas consciências mortas e tentam, não é, sem nenhum escrúpulo, tentar ensinar simplesmente coisas de homem para que a igreja possa simplesmente comer aquilo e seguir adiante. Mas que Deus nos guarde de que nós possamos ter a nossa fé intacta. E às vezes, nesse período, nesse processo da cauterização, Fanny, que você estava falando da pessoa tornar-se morta, às vezes a vergonha também, a pessoa chega a um extremo que aí a mensagem maligna é essa: já não vale a pena, você já não vai mais conseguir. E dependendo do tipo de pecado, porque cada pecado, ele trabalha no sistema psicológico. Todo pecado é pecado, tem a sua consciência, mas dependendo do tipo de pecado, como um vício, por exemplo, é mais fácil do entendimento de todos, né? Então tem um lado espiritual, mas tem um lado humano, do vício mesmo, né? Do corpo humano. Então tem alguns pecados que é na área psicológica, psicossomática. Então, para a pessoa sair, aí o diabo tá em cima e dizer: tá vendo, não tem jeito para você, e causa um suicídio, às vezes espiritual, às vezes até inclusive um suicídio humano. E é por isso que Jesus, ele disse: ele é o pai de toda mentira, porque o mesmo diabo, não é, que diz para você: olha, o pecado é bonito, o pecado é isso, vai lá, faz. Esse mesmo diabo, quando você cai, ele diz: olha, você agora não tem mais jeito, você é isso, você é aquilo, coloca a pessoa, arrasa a pessoa, porque ele é o mentiroso e ele mente desde o princípio. Isso aí, é isso que a gente quer trazer nesta lição. Tudo por trás, nesse sentido, é o diabo. Então, vem roubar, vem matar e olha, vem destruir o que nós propomos aí? A vida congregacional, né? A beleza da reunião do povo de Deus. Quem lê Atos 2, versículo 42 em diante, lê aquela igreja primitiva, aquela beleza. Quem de nós não se lembra? Tem até muitas músicas, né? Hinos que o pessoal fala da antiga igrejinha e aquela coisa toda, que hoje às vezes é saudosismo nosso. Mas que saudosismo gostoso. Porque nós entendíamos que na nossa simplicidade, eu penso que é um dos versículos que nós vamos estar lendo aí, na nossa simplicidade da antiga igrejinha, da igrejinha do interior, da igreja simples, nós vivíamos também um evangelho verdadeiro. Ninguém ia para se mostrar para ninguém, ninguém ia para encher a cabeça em razão de teologias e coisas. Não, a gente ia adorar o Senhor Jesus, sentir a presença de Deus, rever os irmãos, porque a comunhão com os irmãos é parte da igreja. Então essa simplicidade é o que o diabo veio destruir. Então, quando nós hoje saímos de uma igreja, às vezes até desconcertados, você sai do culto, em vez de sair abençoado, sai incomodado. Esta obra não é de outro, senão uma obra maligna, mas que o Senhor nos guarde. E sabe, irmãos, até em culto ruim,
O crente pode sair abençoado? É uma coisa tremenda, irmãos, mas é possível. Porque você sozinho com Deus faz um culto. Claro, você tem que interceder se é o caso de estar numa igreja que tem alguma dificuldade em algum culto, né? Mas nós, como crentes, temos que participar dessa batalha. Eu falei isso quase que brincando aqui, mas é para dizer que essa batalha é da igreja e, portanto, é nossa. Quando nós vamos mudar a nossa percepção para irmos aos nossos cultos como valentes soldados, é entrar lá. Lembra do bom costume que a gente se ajoelhava quando entrava na igreja? E ali naquela hora de joelho, deixa a lágrima cair e dizer: Jesus, derrama de novo. Fala, né? Fala comigo! Obra, me faz sair diferente de como eu entrei, mas não para pior, para melhor. Amém, irmãos? 1 Coríntios, vamos deixar estes versículos, este texto com a igreja. 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasíveis de sabedoria humana. Tá vendo aí? Não era pregação, não era a realidade da igreja que Paulo pregava, aleluia, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé da igreja, não se apoiasse em sabedoria dos homens. Tá vendo, irmãos? Quantos púlpitos, quantas igrejas, quantas congregações, as mensagens estão cada vez mais apoiadas na sabedoria humana. Versículo 5 nós estamos, né? Não se apoiasse mais nisso, mas no poder de Deus. Que o Senhor nos guarde e o poder do Senhor ainda permaneça presente nas nossas santas igrejas, porque a vontade do diabo é destruir isso. E eu penso que 2 Coríntios é o texto que eu estava falando. Leia, irmã Vânia, por favor. Diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha, irmão, pode ser um versículo mais claro que esse, Vânia? A serpente, Satanás, enganou. E Paulo diz: eu temo de que ele também engane a igreja, os vossos sentidos, para se apartarem da simplicidade que há em Cristo. Quantas vezes eu ouvi meu pastor falando para nós? O evangelho, irmãos, é simples. E nós hoje vivemos em igrejas pomposas, de pregações difíceis, de palavras lentas e grandes. Mas o evangelho, irmãos, para ricos e pobres, para cultos e indoutos, é um evangelho simples. Disse Paulo: ele não é de sabedoria humana, mas do poder de Deus. E sabe que poder é esse, irmão? Poder transformador. Poder que causa arrependimento nos corações. Poder que faz a pessoa ouvir a palavra e você começa a olhar para o lado, ó, e aquelas lágrimas descendo. É poder de Deus. Daqui a pouco o poder se manifesta de outra maneira também. Alguém está lá falando em línguas estranhas, aleluia. Mas o poder de Deus alegra, fortalece, e o diabo veio destruir esta realidade das nossas congregações, para nós sairmos com a mente mais cheia. Ele quer, mas o Senhor queria que nós saímos com o nosso coração, a nossa vida espiritual mais cheia. Amém? Vamos terminar este estudo, não tá, só um pouquinho mais. Na terceiro e último tópico, o caminho da atuação do ataque de Satanás. Nós colocamos aí uma proposta que vai de encontro à nossa realidade social. Que é isso? Olha lá. Letra A, normalização na sociedade. Letra B, aceitação na igreja. Letra C, frutificação na família. Queremos propor por este tópico de que Satanás faz hoje e tem feito historicamente este caminho. Primeiro, como ele tem controle do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Ele até ofereceu a Jesus: você quer estes reinos? Lembra disso? Como se ele tivesse alguma coisa. Mas tem poder sobre o mundo hoje. Sim. Né? Aqueles que são do reino das trevas. Espiritualmente, ou é reino das trevas ou é reino da luz. Agora, o reino das trevas já está julgado. O futuro dele já está estabelecido. E o nosso também, pela graça de Deus, se permanecermos. Amém? Então, o que acontece? Ele obra este caminho na sociedade e as coisas se tornam normais no mundo, na sociedade que vivemos. E aí vem a pergunta:
E vocês que são igreja, vão aceitar ou vão dizer que está todo mundo errado? Porque eles são maioria. Historicamente, o mundo é maioria. Neste país aqui houve muitos anos, né? E nós vivemos aqui nos Estados Unidos, que por muitos anos, historicamente, este país teve maioria cristã. Mas hoje não é mais esta realidade, irmãos. E até dentro do cristianismo, eu li um livro recentemente da Natasha Ken, ela dizendo, mostrando os números, né? Que dentro das igrejas evangélicas, as pessoas que creem no evangelho, nas verdades básicas, bíblicas da salvação, são uma porcentagem mínima. As pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem mais a palavra de Deus. Então, aquilo que se tornou normal na sociedade, passa exatamente nessas igrejas que não têm mais o conhecimento da palavra, que tem uma doutrina diluída, que não conhece, desconhece a doutrina bíblica, começa a ser normal, porque é um fruto natural. Então, vai sendo essa assimilação. Então, aqui o caminho de Satanás é esse. É normalizar fora e trazer pouco a pouco uma aceitação para dentro. E em terceiro lugar, que pode ser segundo ou terceiro, frutificação na família. Que a nossa família, queira ou não, crianças estão na escola, nós estamos no nosso trabalho, nós vivemos nosso dia a dia. Então, este processo de Satanás. Vamos ler alguns textos bíblicos? Levítico capítulo 20, versículo 23. Vânia, lê para nós, por favor. Diz assim: e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto, fui enfadado deles. Muito bem. Eles, as pessoas, a gente que estava diante da vossa face, foram as pessoas da terra, ou seja, as pessoas do mundo. E o Senhor Jesus diz, o Senhor Deus diz, não vamos aceitar a realidade do mundo. E que tempo, né? Eu estou voltando aqui a cabeça no tópico anterior. Que tempo passado que nós vivemos como igreja. Que aquilo que era do mundo, o púlpito das nossas igrejas dizia, irmãos, isso é do mundo. E os crentes diziam, meu Deus, né? Que coisa linda! Mas hoje nós não aceitamos mais isso. E diga-se de passagem, Manuela, me faz lembrar muito dos testemunhos que meu pai ele conta, né, que muitas vezes na igreja entrava o ímpio, entrava alguém, né, com toda aquela ou mentira ou com sua vida completamente destruída pelo pecado, e quando chegava dentro da igreja a palavra de Deus, né, e quando era falado, era exposto não a pessoa, mas o pecado, não é? E aquilo ali, a pessoa se arrependia, a pessoa tinha o temor, meu Deus, é Deus que está falando, não é? Não é ninguém que foi falando na minha vida. E quantos testemunhos, né, de que pessoas entravam, pensavam e Deus usava em profecia alguém e falava sobre, né? E quem foi que falou? Não, é que Deus contendia, não é? Com esses corações, e Deus falava, e quando Deus usava aquele simples pregador, né? Aquela simples palavra. E a mensagem, porque saía com santidade, com verdade, com temor a Deus, aquilo entrava no coração do pecador como uma espada aguda de 2 gumes, como diz Hebreus, né? Que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir não somente os pensamentos, mas os intentos do coração. A palavra é poderosa, irmãos. E tem mais uma coisa, hoje quase nós desconhecemos o que é unção. Unção é uma graça, é uma coisa tremenda, né? Nós temos músicas que movem e tal, e palavreados e etc. Mas hoje, de maneira geral, não estou dizendo que não exista, com certeza, pela graça de Deus existe. Mas de maneira geral, a unção está se esvaindo. E a verdade, que é por onde a unção trabalha, porque a unção não trabalha fora da palavra de Deus, ela trabalha pela palavra de Deus, e aí ela quebra o jugo, pela palavra de Deus ela liberta. E aí a igreja, o que era a nossa igreja antigamente? Era alegria, ou um pecador se arrependeu, ele era pecador. Hoje a gente não chama mais ninguém de pecador, nem de púlpito, porque você não vai falar com a pessoa, né? Deus me guarde de falar, você é pecador, mas pelo menos de púlpito, dizer se alguém entrou aqui em pecado, entrou aqui distanciado de Deus, entrou aqui fazendo as coisas que são do mundo. Olha o versículo que a gente vai ler para terminar este
este tópico aí, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos. Por quê? Porque isso é normal no mundo. Prostituição, fornicação, impureza, avareza, é normal no mundo, mas a palavra de Deus diz, não seja assim entre vós. Vamos ao segundo subtópico, a aceitação da igreja. Este texto que eu botei para vocês aí, irmãos, que eu propus, 1 Samuel capítulo 2, um texto muito importante. Irmão Vanessa, leia por favor. Capítulo 2, versículo 12, depois salte do 15 ao 17. Diz assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Interessante, né? Filhos do sumo sacerdote eram filhos de Belial. Isso mesmo. Versículo 15 a 17 diz: também antes de queimarem a gordura, vinha o moço dos sacerdotes e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, depois tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Duas coisas aí que me marcou nessa passagem, Vânia. Primeira coisa foi o que você mencionou, você nem aguentou. Chamou atenção, filhos do sumo sacerdote, filhos de Belial, porque essa expressão filhos de Belial significa, biblicamente, a posição espiritual deles, ou seja, eles não estavam em comunhão com Deus, eles serviam a outros deuses. Espiritualmente, estes jovens estavam fora da comunhão com Deus. Completamente. Ou seja, serviam ao maligno. É no contexto que a gente leu do capítulo 4 de Paulo escreveu a Timóteo, aquele mesmo contexto. Ele diz, estes homens nos últimos tempos é semelhante espiritualmente, ou seja, e às vezes a gente na igreja, né, é filho do pastor, é filho do obreiro, ou é uma pessoa de destaque, não necessariamente precisa ser filho, mas pessoas de destaque, e a gente coloca aquela pessoa numa posição como se ele não pudesse falhar. Mas veja a história bíblica que sirva para nós de entender que diante de Deus espiritualmente não existe isso. E foi por isso que Deus levantou Samuel. Porque a casa de Eli estava corrompida, Deus escolheu para si um homem, um jovem santo, que ele levantaria, trabalharia e usaria Samuel como voz de Deus diante do povo de Israel. Né? Então, os versículos que a irmã Vânia leu, que continuou a história, veja, de que algumas pessoas dentro da igreja, dentro do sacerdócio, diziam, não pode ser assim. E ele dizia, não, vai ser assim. Aí, o terminar desta palavra disse assim, o que eles faziam. Leia o último versículo, por favor. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, Deus termina dizendo, o pecado deles era muito grande. O que é que machucava mais a Deus? É porque as suas atitudes faziam o povo de Deus se desviar. O povo de Deus, como é que usa a palavra última aí? Desprezavam o que era santo do Senhor. Irmãos, por favor. Essa palavra cortou, foi como faca no meu coração. Porque hoje em dia na igreja não existe mais nada santo. Tudo é aceitado. A gente não pode dizer, irmãos, não se vista porque não é santo. O quê? Irmã, de que século você é? Isso não tem nada a ver. Você não pode usar essas palavras. Irmã, pelo amor de Deus, por que você está julgando? Então, há uma liderança, há um espírito, por que não dizer, vamos usar palavras aqui, bíblicas? Há um espírito atuando na igreja, e esse espírito foi o que o pastor José Gonçalves está querendo alertar, está sendo usado por Deus neste comentário para dizer, irmãos, este espírito não é outro senão do maligno que veio roubar, matar e destruir. Então ele está tentando roubar isso de nós, de não podermos mais separar e sim aceitar na igreja. E o santo não existe mais. Tudo para nós hoje, tudo é santo. Mas a pergunta é o que é santo para Deus? Primeiro, a palavra de Deus, santo, significa separado, significa diferente. Foi o tempo que na nossa igreja, aliás, hoje, né, outro dia a gente foi como família num restaurante
E o meu esposo, o irmão Cícero, uma pessoa chamou ele à parte e perguntou: vocês de que igreja são? Porque pela vossa maneira de vestir, eu sei que vocês são da igreja. E você talvez mesmo, alguns possam me ouvir e dizer: mas irmã, isso não tem nada a ver. Realmente, para nós, igreja, hoje nós dizemos não tem nada a ver, mas a igreja ontem não dizia isso. E posso dizer uma coisa entre eu e você? A palavra de Deus não diz isso. O que, irmão? A palavra de Deus fala sobre vestuário? Sim, mas esse é assunto para outra classe, tá bem, irmãos? Não é o caso agora. Vamos chegar lá. O que nós queremos deixar com muito temor de Deus em nossos corações é que estes homens jovens eram participantes da igreja, eram líderes de louvor, eram pessoas que estavam ensinando a escola dominical, eram líderes de jovens, dirigiam culto, dirigiam células, mas estavam fazendo o povo achar normal aquilo que não era santo. E muitos de nós gememos nas igrejas em geral. E não somente isso, Manuel, desculpa aí. Sim, sim. Mas porque ele diz, ele fala sobre os crimes dos filhos de Eli, não é, que desprezavam a oferta do Senhor, ou seja, não somente ele abrange o pecado que estava acontecendo no trabalho, na obra, porque os filhos de Eli eram sacerdotes, né? Eles estavam ali, isso que eles estavam fazendo, pegando da oferta, isso fazia parte do sacerdócio. Mas o pior ainda, vai muito mais além dos pecados desses filhos, desses homens, deste homem, né, chamado Eli, no versículo 22, no mesmo capítulo, ele disse: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ou seja, a imoralidade na porta da igreja, se assim eu podia assim dizer, né? Na porta da tenda da congregação. E ele simplesmente disse: meu filho, esse que eu estou ouvindo, esse negócio. Mas, ou seja, não havia repreensão, não havia a correção. Não. Irmã Vânia, a próxima lição não, mas a seguinte vai tratar sobre isso. Vai tratar sobre isso. Não, o ponto aí é espiritual, está certíssimo falar isso agora. Porque a realidade, nas lições passadas, inclusive, se falou sobre isso, de que as pessoas, esses livros, falsos profetas, etc, tinham comportamentos imorais. E muitas vezes, diferente deste contexto aí de Samuel, as pessoas não sabem, mas aquele no espírito entende, sente uma realidade espiritual diferente. Outra coisa é que estes que estão em pecado deixam, em algum lugar vazam, saem, porque não há, Deus não pode cooperar, não há pureza, em algum lugar vaza esta realidade. E outras coisas, inclusive, é que muitas dessas pessoas, aí vem no que você está falando agora, neste mesmo contexto, na realidade de outro, é que anos depois ela sai um escândalo, que nós temos visto recentemente nas notícias, pessoas crentes, supostamente grandes líderes na igreja evangélica, e sai um escândalo porque em verdade estavam sendo falhos. Não, e depois o Espírito de Deus, ele vive dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, ele vive, e conforme a nossa vida de santidade e a nossa abstenção do pecado e do mundo, e que nós caminhamos nessa vida de santidade, o Espírito de Deus, ele fala em nossas vidas. E não somente isso, é por isso que o discernimento de espírito é tão importante, principalmente nesses dias que nós vivemos. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas vêm com cara de ovelha, vestidos de ovelha, com um sermão muito bonito, muito polido, muito requintado. Entretanto, se nós estivermos no altar de Deus, nós podemos, o Espírito fala, o Espírito Santo de Deus mostra, o Espírito Santo faz sentir alguma coisa está errada, né? Por quê? Porque essas coisas são espírito. Prostituição, o adultério. Deixa eu fazer uma pausa aí para ajudar o que está nos ouvindo aqui. Porque discernimento de espírito é um dom espiritual, ok? Um dom dado do Espírito Santo. Pessoas podem ter do Espírito Santo que possam ter este dom, nem todo mundo tem. Mas a irmã falou uma coisa muito interessante, é que a gente, sem ter o dom, sente, tá? Então, se você quer saber na prática como funciona isso, vamos dizer: mãe, como é que eu faço? Eu não sei. Ou seu aluno pode perguntar para você. E se eu não tiver o dom de discernimento, que a maioria não tem? Devemos buscar, especialmente em tempos como este, devemos buscar. No entanto, a realidade, alguém não tem o dom do discernimento, que é a maioria. Então, como eu saberei?
você sente? Em primeiro lugar, entre num culto, escute uma pregação, com o seu coração perguntando, Senhor, não me deixe engolir o que é errado. Ok? Não é para ficar julgando o tempo todo, mas você peça primeiro porque o Senhor é o teu Deus. Ele é o meu Deus, Ele quer alimentar, Ele quer guardar as nossas vidas. Mas o que vai acontecer é que você sente uma coisa rara. Você não consegue se concentrar na pregação. Não é se você estiver pensando em outra coisa, né, irmão? Por favor, estamos falando seriamente. Mas você está observando, você está seguindo, você quer e não consegue conectar. Às vezes é isso. Às vezes você sente um peso. Às vezes, enfim, de alguma maneira você não está, o Espírito Santo não está deixando você comer aquela comida espiritual. Saiba que isso é a ajuda do Espírito Santo, continue orando e pedindo e continue no conhecimento da Bíblia Sagrada, porque essa é a segunda maneira que caminha no discernimento. Primeira coisa é quando a gente não tem o conhecimento bíblico para isso, porque essa ajuda linda, essa é a beleza da vida do crente. É porque se alguém tem o conhecimento daquela dada área, que o pastor, um pregador de fora veio e falou aquilo e você, não, isso aí não está muito bíblico não, né? Acontece, né? Então ali você já se fechou. Mas, às vezes, você desconhece. Eu estava conversando essa semana com o irmão Cícero. Essa é a realidade. Às vezes a gente fala de falsos profetas, falsas coisas, até veio o pedido da irmã, e dizer, irmã, fale aí alguns dessas falsidades que estão na igreja, dá o nome aos bois aí, por favor, para a gente saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes está na nossa congregação e nós desconhecemos essa realidade, no sentido do conhecimento bíblico doutrinário. Mas aí vem o seu sentimento com o Espírito Santo, e se alguém nasceu de novo, ele mora em nós. Então, se você tem sentido algo estranho, aquela música tocada, aquele som de fundo, aquilo me cai bem. É porque não é de cima, irmão, não é fogo do Pentecoste. Amém? Porque o Espírito que habita em nós é o mesmo do Pentecoste, né, irmão? Muito bem. Então, aquilo que nós sentimos é uma realidade, porque o Espírito Santo fala no nosso coração. Vamos terminar? 1 Coríntios 5:2, estáis inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado por cometer outra ação. Que isso? Na igreja de Corinto tinha um pecado feio. E Paulo nem falou, por que vocês não tiraram? Ele disse, por que vocês nem tristes? Não é o que a gente está vivendo na nossa realidade hoje? Em termos de, por isso que eu estou falando, é normal na sociedade, aí dentro da igreja, porque esse era o contexto de Corinto. Corinto era uma cidade tão maligna nesse sentido, em termos de realidade, que é igual ao nosso mundo hoje. A mesma coisa, irmãos, que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje, era a realidade de Corinto. Mas dentro da igreja não era assim, não podia ser. E Paulo falou, como é que vocês nem se entristecem? Né? E a liderança, porque não tiraram, e ele tomou esta realidade. 11:16 diz, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Muito bem, para não virar briga dentro da igreja. Nós, entre nós crentes, não temos que estar em contenção. Nós temos um lado e a palavra de Deus. Se um e outro não entende, irmão, Vânia, você tem essa coisa, me mostre pela Bíblia, por favor, porque pode ser que eu não esteja vendo. E a Vânia vai abrir a Bíblia Sagrada e vai dizer, está aqui, Manuela, nossa posição tem que ser essa. E eu, como eu disse no princípio da classe, será que eu sou humilde para receber isso? Ou será que eu estou querendo este evangelho que normaliza o mundo para mim? Irmãos, por favor, eu posso cair nessa. Porque é o nosso dia a dia, é uma realidade que move com gente da nossa família, é uma realidade que move até com a gente mesmo, são os planos. Tem vezes que, eu vou dizer por experiência, faço um plano, meu coração vai lá, de repente eu descubro, eu vou ler um texto bíblico e aquilo parece que o Espírito Santo me deu um trancaço na frente. Eu digo, como assim? Não pode ser. Será que o Senhor está falando contra o meu plano, Jesus? Né? E não é diferente, é verdade. E é neste momento, seja por uma pregação, seja você com a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo fala no nosso coração, nós entramos, né, em parafuso, mas temos que nos submeter à palavra. Lemos 16, terceiro e último subtópico, é a frutificação na família. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, versículo 33. O que diz a palavra de Deus? Segundo Reis, tem? Não, estou falando de Coríntios. Então, eu que achar rapidinho aqui. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 33, diz o seguinte, a palavra de Deus. Assim ao Senhor temiam e também a seus deuses
serviam. O Senhor é com S maiúsculo e os deuses é com D minúsculo. Segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Olha aí. Esta realidade que viveu neste tempo aqui, este rei, ele diz, o povo temia ao Senhor, com S maiúsculo, ou seja, Deus, mas ao mesmo tempo os deuses serviam deuses com Deus minúsculo. Ou seja, vai para o domingo e dá glória a Deus e canta aleluia e etc. E diz amém. E na semana está servindo aos deuses deste mundo, aceitando, adunando com a realidade espiritual do mundo. Irmãos, esta não é a palavra de Deus. Na nossa família, inclusive, não pode ser assim. A família tem que saber o que é certo e o que é errado. Obedecer, aceitar é de cada um. Infelizmente, quantos de nós daria tudo para salvar um pai? Para salvar um filho? Mas a melhor maneira, o que eu entendo pela Bíblia, Vânia, você me corrige se eu estiver errado, é estar em pé na verdade. Porque a pessoa pode se arrepender e vir na verdade. Agora, se eu for atrás do erro dela, vamos morrer os dois. É como num barco que está se afogando. Se eu for salvar lá e eu não tenho este poder de tirar a pessoa, acabou. Mas se eu estou aqui jogando, eu posso todo o tempo jogar o salva-vida e dizer, pega o salva-vida. Pega o salva-vida que você vai levantar. Parece que estou vendo a minha filha hoje subindo lá na árvore. Eu disse, segura aqui na mamãe, segura aqui, né? Segura aqui. Se ela ouvir e segurar, ela será salva da queda. Essa mesma é a realidade espiritual. Termino. Primeiras coisas de 1 Coríntios, então eu vou terminar com o de Gálatas. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Precisa falar alguma coisa deste texto? Não. A realidade que a gente vive no mundo, as conversas, as teorias, as filosofias, corrompem a simplicidade, a verdade do Evangelho na nossa casa. Mas este texto é de ouro que nós vamos terminar. Com o zelo de Paulo na igreja, para com a igreja da Galácia. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Quem vos fascinou? E essa é a palavra. Quantos líderes hoje, quantas igrejas hoje de luzes ou sem luzes, né? Porque a moda agora é sem luzes. Sem luzes estão hoje, que nos estão fascinando, irmãos. Nós já não estamos mais fascinados pela genuinidade, pela simplicidade do Evangelho. O que nos fascina hoje é um show. O que nos fascina hoje é uma pregação rebuscadíssima. É uma palavra que traz junção das realidades, das filosofias, das coisas modernas para nós. Se um pregador, como eu ouvi o pastor um dia que veio pregar na nossa igreja, que ficou num versículo ali, ia para frente, ia para trás e dizia que Jesus amava e aquela coisa que não saía, mas você começava a sentir uma fomentação do Espírito de Deus. De repente aquilo se abriu numa virtude, numa graça, numa beleza espiritual, sem nada do mundo, irmão. Tão somente caminhando, e mais do que a beleza da palavra, era a presença do Espírito que constrangia, que alimentava, porque esta é a realidade da vida congregacional. E o diabo veio para roubar, para matar e para destruir esta nossa realidade. Que o Senhor nos ajude a, nestes dias finais, ficarmos de pé. Achará o Senhor fé na terra quando Ele voltar. Que Deus nos guarde em nome de Jesus e nos ajude. Irmão, se tiver uma palavra final para terminar esta classe, nós já estamos terminando essa nossa aula. Passamos uma aula super passada de tempo. Geralmente a nossa classe, irmãos, se você é a primeira vez que vem a este canal, vou fazer a minha palavra final, depois eu passo a irmã Vânia para se despedir. O nosso tempo geralmente é 30, no mais tardar 40 minutos, damos uma pré-aula, sempre a minha pessoa, mas a irmã Vânia está convidada para outros, né?
mas entre eu e a irmã Vânia, nós fazemos uma live mensal, por enquanto, uma vez por mês. No último sábado de cada mês você é convidado. Este canal também tem lançado uma série de vídeos de dicas para professor de escola dominical e uma série mais atual sobre a realidade de ser pentecostal. Sua palavra final, irmã Vânia. Obrigada pela sua presença, viu? Amém. Obrigada por estar aqui comigo nesta classe. Obrigado também a cada um de vós que esteve conosco e estará ainda ouvindo esta classe. Amém. Não, para mim foi uma alegria muito grande poder estar aqui, não somente com você, a irmã Manuela, mas com todos vocês, né? Hoje eu estive vendo aqui, tinha pessoas lá de Rio Grande do Norte, né? De Natal e de Alagoas e de São Paulo, Rio de Janeiro e de Recife, né? Então, graças a Deus por isso, que Deus possa vos abençoar, né? Saiba de que nós estamos nos dias finais da Igreja de Jesus Cristo nesta terra. E é super importante. Essas lições, mais uma vez, vem, a gente estava falando, eu e a irmã Manuela, caldo grosso, ou seja, vem para poder expor, para poder espremer, né? Sabe quando a gente tinha aqueles furúnculos, né? Que você tinha que espremer para poder tirar fora. E é isso que nós sentimos. O Espírito Santo de Deus, ele quer santificar, purificar, porque é isso que Apocalipse nos diz. Aqueles que são puros, purifiquem-se mais ainda, porque nós estamos em dias maus, ante a vinda do Senhor Jesus Cristo, e se essa palavra falou, ou mexeu, ou veio tocar, não é? Ou sensibilizar de alguma forma, ou veio mostrar, revelar a você alguma coisa que realmente não está certa, não passe adiante, não deixa, deixa para lá. Não, irmãos. Deus, ele está falando porque Deus, ele quer tratar conosco. E quando nós falamos, quando nós pregamos e ensinamos, a primeira pessoa quem é tratado somos nós, irmãos. Antes de vocês ouvirem isso, o Espírito Santo tratou com a irmã Manuela, tratou comigo. Para quê? Para que através da realidade daquilo que ele fala conosco, nós possamos relacionar e ter isso, mostrar isso para cada um de vocês. Assim que orem, né, pela nossa irmã professora Manuela Barros, por cada um de nós, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, para que Deus possa trazer avivamento, Deus possa trazer a palavra e a verdade possa ser pregada como antigamente se era, né? Como diziam os profetas, assim diz o Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém. Jesus.